Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, retornando aí o estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Nós paramos aí devido à semana de oração e a gente ajustou para poder estar voltando hoje. Estamos na lição 23, por que devo ser batizado? A gente vai até a lição número 27, tá certo? Então falta pouco, acompanhe a gente aí para a gente concluir esse estudo toda terça-feira às 19 horas. Jesus estava na carpintaria, ficou ali a sua infância com seu pai, a adolescência, com a sua juventude, com 33 anos, na verdade com 30 anos, melhor assim falando, Jesus inicia o seu ministério. E ele inicia como? Indo ao Rio Jordão para ser batizado. Foi uma surpresa para João, porque Cristo estava ali e ele disse: Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mas Jesus disse que deixasse acontecer. Jesus estava ali para dar o exemplo. E Jesus então foi o quê? Batizado, como você vê em Mateus capítulo 3. A gente vai falar um pouco mais sobre esse batismo, mas vamos entender por que nós também devemos ser batizados, lembrando que o nosso estudo bíblico, ele tem ali as perguntas, a gente faz aqui, dá as respostas, deixa a referência bíblica e você lê na sua Bíblia em casa. Vai parando aí o vídeo e vai então respondendo cada pergunta, apesar que também iremos fazer um comentário para te ajudar, tá certo? Vamos lá então, primeira pergunta. Quantas espécies de batismo são reconhecidas pela Bíblia? Nossa referência para isso é Efésios 4, versículo 5. Leia aí na sua Bíblia. E o que é que diz? Que existe um só batismo, uma só fé e um só Salvador, um só Senhor. Então, quando diz isso, está se referindo primeiro à forma de batizar. Biblicamente só existe uma, que é por imersão. A própria palavra batismo tem a ver com mergulhar, imergir. Então, para você ser batizado no modelo bíblico, você tem que molhar todo o corpo, não é só a cabeça, não é só derramar gotas ali na testa, não é dessa forma o batismo bíblico, precisa molhar todo o corpo, imergir. Então aí há uma só fé, um só batismo e também aqueles que estão em Cristo deveria permanecer e ser batizado uma única vez. Tem pessoas que é batizado mais de uma vez porque acaba abandonando a sua profissão de fé, rejeitando pela sua prática o próprio batismo. Então, por isso que o sonho e o desejo de Deus e da igreja é que você se batize uma única vez. Assim foi comigo e eu espero que seja com cada um de vocês. E espero permanecer também na fé, para que não tenha que ser batizado de novo. Segunda pergunta: qual o significado do batismo na Bíblia? Romanos 6, versículo 3 e 4 e Colossenses 2:12. Então, em Romanos encontramos que quando a gente aceita Jesus, a gente deve ser batizado. Em Romanos usa essa expressão e diz que a gente morre com Cristo e ressuscita com ele. Então, o batismo é um simbolismo da nossa morte para o pecado, da antiga vida, e agora uma vida com Deus. E em Colossenses diz que assim como na morte de Cristo morremos, na sua ressurreição, nós então encontramos vida. As pessoas naquela época eram batizadas com suas próprias vestes, como um simbolismo de que ele estava agora largando a velha vida e ia viver uma nova vida com Deus. E é assim que deve ser: morrer para as coisas deste mundo, deixar de alimentar a natureza carnal e viver agora uma vida espiritual para a glória do Senhor. Que essa realidade se cumpra na minha e na sua vida. Terceira pergunta: de que forma Cristo foi batizado? Marcos 1, 9 e 10, mas também, como já citamos, tem também a versão de Mateus capítulo 3. Então, Jesus foi batizado por imersão, diz que ele entrou na água, então ele não ficou à margem, ele entrou na água e depois ele saiu. Então, Jesus ali foi mergulhado, como se morresse para o mundo e nascesse para Deus. Aquele que não tinha pecado, assim o fez para nos dar o exemplo da maneira correta e de que todos nós precisamos ser batizados. O bonito do batismo de Jesus é que diz que quando saiu da água, ouviu-se uma voz no céu dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo.
e ali apareceu uma pomba como símbolo do Espírito Santo. Então, no batismo de Jesus, a Trindade se fez presente. Deus abençoou aquele momento, assim como quer abençoar o momento também do seu batismo. Quarta pergunta: que razão Jesus apresentou para ser batizado? Mateus 3, do versículo 13 ao 15. Então Jesus disse, olha, João quando olhou para Jesus e disse, você não precisa ser batizado. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Então Jesus ia se arrepender do que se ele não tinha pecado? Em Hebreus diz que ele se ofereceu em sacrifício por nós sem pecado. E a Bíblia também deixa claro esse aspecto. Então até um estudo sobre a natureza de Cristo é importante e necessário para o seu também crescimento espiritual. Isso na teologia chama de cristologia. Então a gente precisa entender que Cristo, ele veio em forma humana, mas a gente crê que pré-lapsariano no aspecto do pecado. Ele não veio com a tendência ao pecado, assim como nós temos hoje a carne fraca, mas ele veio semelhante a Adão. Então ele veio como humano, mas semelhante a Adão nesse aspecto do pecado. Não vou me aprofundar nisso agora, mais à frente a gente vai fazer um estudo aí sobre cristologia, tá bom? Me cobrem aí depois. Mas o que a gente precisa saber é que Cristo não cometeu pecado, então ele se batizou por quê? Primeiro, para nos dar o exemplo. João disse assim, ó, eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. E aí Jesus disse, deixa por enquanto para que se convenha. Então você pode ver isso aí em Mateus, capítulo 3. E aí então, João disse que não era nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Mas Jesus disse que era para assim fazer. Então ali Jesus deu o exemplo. E também ele disse que para se cumprir toda a justiça, para que a gente entenda que é o certo e todos nós precisamos passar pelo batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos assim já diz, 16:16, que é até o texto para você ler na pergunta seguinte aqui que temos. Qual quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Então Jesus disse que para ser salvo tem que ser batizado, e também João 3,5 afirma isso. Então, quem nascer da água e do Espírito, quem não nascer não pode ver o reino do céu, é o destaque de João. E o de Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, para a nossa salvação é necessário o batismo na água e no Espírito. Como adventista, nós cremos que a maneira correta é quando você é batizado pelo batismo de imersão. Ao mergulhar na água, você também seja batizado no Espírito. Por quê? Porque o batismo no Espírito, querido, significa que você aceitou a vontade de Deus e a transformação começou, como em Romanos 12 diz, na tua mente. Você aceita a renovação de Deus, mudar a cosmovisão. Não é simplesmente molhar o corpo, mas ser transformado no aspecto da forma que vive, que essa transformação ocorre em sua vida. A outra pergunta diz assim: de acordo com Pedro, no dia do Pentecoste, de que maneira o povo deveria mostrar o seu arrependimento? Atos 2:38. Então, passando pela experiência do arrependimento. A semelhança do propósito do batismo de João, o batismo do Pentecoste também foi para arrependimento dos pecados. Então, quando a gente se batiza, a gente está dizendo que rejeita a vida pecadora, a natureza carnal no aspecto de não viver mais para a carne. Eu fiz uma analogia até hoje, veja aí no devocional, vou colocar o link no final, de Romanos 7, que ele faz a analogia do casamento, e nós éramos casados com o pecado, vivíamos para fazer o erro, e a lei apontava que nós éramos pecadores. Agora, em Cristo, não vivemos mais essa aliança com o pecado, com o erro, mas vivemos para a honra e glória de Deus, vivemos para a sua graça. E a lição continua com a seguinte pergunta: o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos 22:16. Arrependei-vos e sejam que batizado, né? Então ali ainda foi questionado o seguinte: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e perdoados serão os seus pecados. E a pergunta também é estendida hoje a você. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e os seus pecados sejam então perdoados. Que você então tome a decisão de levantar-se neste dia e tomar a decisão pelo santo batismo. Não sei de onde você é,
não sei onde está residindo, mas você precisa ser batizado da maneira correta por imersão. Precisa abandonar a vida de pecado e viver para a glória de Deus. Que você tome essa decisão hoje. A pergunta, querido, número 8. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus 3,15, 2 Coríntios 6,2. E Hebreus que tem um texto bastante bonito que diz: Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração. Então a decisão, queridos, é hoje, o dia é hoje e o momento é agora. Não adia a decisão, porque pode ser muito tarde. Já ouviu essa música? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. O dia da tua salvação é hoje. Então não demores, querido. Aceite-o como Salvador. Pergunta 9. Que dizer então de meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, enquanto você não sabia, não conhecia, Deus te perdoa a partir do momento que você o aceita. Ele te dá um livro novo, ele escreve uma nova história na sua vida. Mas quando a gente o rejeita, automaticamente já estamos condenados para a morte, pois assim ao morrer a porta da graça se fecha. Porém, quando a gente o rejeita, ainda em vida, ainda há oportunidade. Possa ser que você já fez isso no passado ou está fazendo no momento, negando o chamado que Deus te fez. Eu quero lhe dizer, querido, que mesmo em meio ao pecado, Deus pode te resgatar. Por isso que ele diz: vinde a mim da maneira que está. Mas da maneira que você está, você não pode permanecer, porque ao estar em Cristo, aí que a lei aponta ainda mais para o pecado em sua vida. Mas ao aceitar a Cristo, a lei vira um aliado, pois a lei apenas mostra o caminho do erro. Mas se estamos em Cristo, nós agora frutificamos e a lei não impera sobre nós, porque não há mais condenação, e sim salvação em Cristo Jesus. Por isso que viva debaixo da graça de Cristo e estará protegido até mesmo da condenação da lei. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Indo para o fim, queridos, pergunta 10. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Apocalipse 22, verso 14. Teremos o que? A vida eterna em Cristo Jesus. Entraremos pelos portões da cidade, alcançaremos o que? A Canaã celestial e depois nós viveremos eternamente na cidade, na nova Jerusalém, na nova terra com Cristo Jesus. As promessas são grandiosas, a vida será abundante e eterna, mas para isso você hoje precisa decidir nascer de novo da água e do Espírito. E assim, querido, João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Hoje Deus convida você a ser filho, a nascer de novo, a viver pela graça, a ter a salvação em Cristo. Qual é a resposta que você dá ao apelo de Deus? Se você ainda não é batizado e quer ser, coloque aí no comentário: eu quero ser batizado. Se você já é batizado, peça a Deus diariamente o batismo do Espírito Santo, caso assim você não sinta que ocorreu em sua vida. Então coloque aí: eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Que a misericórdia de Deus te alcance, que a salvação em Cristo te transforme. Se você crê nisso, ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos amigos, a participação dele aqui no canal, mas que ele tome a decisão pelo teu reino, nosso amigo e amiga, que a nossa querida irmã, você que está passando por este canal e ficou até agora, tome a decisão sincera ao lado de Deus. Que a graça do Senhor o transforme, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido, e guarde. Lhe dê um bom dia na presença dele. Estamos gravando aí para que você assista à noite. Mas eu não sei, você que assistiu depois, não só nessa terça-feira, em outro momento. Que o Senhor Jesus transforme e mude a sua vida. Um abraço, querido. Tchau, tchau.